Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com a Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Hoje temos connosco Ana Guedes Rodrigues, jornalista na CNN Portugal, baseada no Porto. Apresenta diariamente o jornal da CNN. Sempre trabalhou na área da informação, como repórter, editora, pivô e apresentadora. Antes de se juntar à CNN Portugal, passou pela TVI, onde foi pivô do Diário da Manhã e do Jornal da Uma. Pela RTP, onde apresentou vários jornais nos 3 canais da Estação Pública de Televisão, e pelo Porto Canal, onde, paralelamente à edição e apresentação de blocos noticiosos, exerceu o cargo de diretor de informação. Os direitos humanos, em particular o combate à violência doméstica e pela igualdade de género, são as suas principais áreas de interesse. É licenciada em Jornalismo e Ciências da Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vive em Gaia e tem 2 filhos gêmeos com 11 anos. Temos também connosco Lívia Souza, neurologista, foi assistente graduada sénior de Neurologia do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Tem como principais áreas de interesse a esclerose múltipla, outras doenças inflamatórias e desmielinizantes do sistema nervoso central, também cefaleias, como enxaquecas e outras dores da cabeça e da face. Hoje, no nosso episódio, pretendemos falar sobre enxaqueca, cefaleia, conhecida como dor de cabeça, na perspectiva de um profissional de saúde com muita experiência na área, a doutora Lívia, e também uma doente, a jornalista Ana, que passou por todo o processo de diagnóstico e tratamento desta patologia incapacitante. Nos últimos anos nós sabemos que tem havido muitas inovações na área da enxaqueca, no tratamento da enxaqueca. O que é que acha que isso tem alterado na evolução destes doentes e na sua prática clínica? Existem desde há cerca de 3 anos, no nosso país, os anticorpos monoclonais para a enxaqueca. Eles são considerados fármacos de terceira linha, quer dizer, só os podemos receitar quando não houve resposta aos outros, ou então a pessoa não há intolerância, a pessoa não pode tomar. Estes fármacos, em termos de eficácia, não é que sejam tão diferentes dos outros. A principal vantagem é que são muito bem tolerados e a pessoa facilmente cumpre um tratamento e o que melhora muito a qualidade de vida do doente. O doente diz, finalmente eu tenho um dia limpo, porque quem tem muitas enxaquecas muitas vezes sente-se a cabeça pesada, mesmo se fora das crises, sente a cabeça pesada, sente um certo um entorpecimento mental. E os doentes que tomam estes medicamentos, estes anticorpos monoclonais, dizem-nos que vêm todos satisfeitos, ficaram com a cabeça limpa. Finalmente eu sei o que é viver sem enxaqueca. É o que eles nos dizem. Embora eu às vezes ainda tenho algumas, mas já não são com a mesma intensidade, já não são tão fortes como é que eram antigamente. Já não preciso ir para a cama, já não preciso me deitar. Tomo um analgésico simples, ou um triptano e melhoro. Exato. Ana, a Ana, como sofredora da enxaqueca, provavelmente foi uma testemunha disto que a doutora Lívia está a falar. Pode-nos contar um bocadinho como é que foi o seu processo de diagnóstico e de tratamento e se assistiu também, se é uma testemunha disto que a doutora Lívia está a falar? Totalmente. Desde que comecei a fazer este tratamento com os anticorpos monoclonais, de facto é isso, é outra leveza. A vida ganha outra leveza. Esta sensação de cabeça limpa, leve, de um sono mais revigorante, só aconteceu depois disso, porque as enxaquecas foram piorando ao longo da minha vida e eu diria que dos 25 até agora aos 40 foi a pior fase.
sempre em crescendo, portanto foi sempre a piorar. E agora aos 40 anos, dos 40 para os 41, já estava com 12, 14 crises por mês. Passava uma grande parte do meu mês doente. E muito prostrada e com muitas limitações e com muitas regras na vida. Não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não posso beber álcool, não posso deitar-me tarde, não posso ter picos de stress, o que é incompatível com a minha profissão, que sou jornalista, e é muito limitador. E o anticorpo devolveu-me um bocadinho esta liberdade de viver. Posso fazer uma vida mais ou menos normal, porque sei que não vou ter a enxaqueca, e isso é muito bom. E dormir uma noite inteira sem acordar às 4 ou às 5 da manhã com a cabeça a latejar é libertador. Tem sido uma nova vida, mas de facto eu tenho enxaquecas desde a adolescência, sendo que a frequência foi aumentando com a idade. Uhum. E antes de tentar os anticorpos, chegou a tentar outras medicações preventivas da enxaqueca? Teve experiência com outros fármacos? Sim, com outros fármacos, sim. Sempre respondi bastante bem aos SOS, sobretudo aos triptanos. O Zomig é aquele que resulta melhor porque atua mais rápido, mas antes de tentar o anticorpo, fiz antidepressivo, antipilético e medicamento para baixar a tensão, antihipertensor, é isso? É? Pronto. Provavelmente. Provavelmente, sim. Alguns simplesmente não resultaram, foi o caso dos antidepressivos. Posso dizer que não reagi muito bem nos primeiros tempos porque me sentia muito estranha, mas com o tempo acabei por me adaptar à medicação, mas não resolveu o problema das enxaquecas, nem sequer atenuou. O antipilético foi mesmo intolerância. Sentia-me tonta, perda de apetite. Eu, que sou uma pessoa magra, comecei imediatamente a perder peso. As pessoas perguntavam-me se eu estava doente e por isso resultou mesmo muito mal. Num curto espaço de tempo tive de abandonar a terapêutica antes até de perceber se aquilo estava a resultar de facto na enxaqueca e portanto não resultou. E depois com o antihipertensor também tenho tendência para ter a tensão baixinha e por isso também não me dei muito bem. Perdão, mas foi o único que eu senti que de alguma forma atenuou a questão das enxaquecas. Atenuou, não resolveu de todo. Continuava a ter, diria, 6 a 8 crises por mês. Mas os efeitos adversos eram complicados, porque sentia muitas vezes sensação de desmaio, perda de apetite, enjoos, náuseas, antes até de evoluir para uma dosagem superior. Portanto, eu acho que nem cheguei a sair daquela dosagem inicial. Pois, no fundo está a confirmar um bocadinho aquilo que a doutora Olivia contou, é que os medicamentos orais, os mais antigos, eles até têm alguma eficácia, mas muitas vezes não conseguimos observar essa eficácia porque os doentes de facto toleram muito mal os efeitos secundários da medicação e às vezes os efeitos secundários são piores do que a própria enxaqueca, não é? Porque acabam por ser constantes, enquanto que a enxaqueca são episódios, não é? Que podem acontecer com uma maior ou menor frequência, mas acabam por ser limitados no tempo, não é? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois também tentei terapêuticas não medicamentosas, não é? Fiz acupuntura, não resultou, e fiz com várias pessoas, com várias técnicas e não resultou. E fiz bloqueio do nervo occipital. Diria que resultou nos 3 primeiros meses e fiz mensalmente. Resultou relativamente bem nos 3 primeiros meses, consegui reduzir bastante o número de crises, a intensidade não. Mas ao fim de uns 3 meses, sem se perceber muito bem porquê, simplesmente deixou de resultar. A aplicação da lidocaína começou a tornar-se muitíssimo dolorosa, dava uma sensação que o músculo ou o tendão, não sei onde é que aquilo é injetado, mas estava sempre muito tenso e começou a ser muito desconfortável a aplicação. Ainda assim, ainda insistia uns 3 ou 4 meses, mas já não tinha efeitos práticos, nem enxaqueca. Mas o Zomig comigo resulta bastante bem em SOS, só que não me parece muito viável consumir 2 caixas de Zomig por mês. Nem é viável, nem é arriscado. E é arriscado, porque ele próprio pode contribuir para a cefalia por abuso medicamentoso. Sempre que um doente toma medicamentos para a enxaqueca, para a crise de enxaqueca, com uma periodicidade grande, sempre ou diariamente, ou de 2 em 2 dias, isso vai levar a que o organismo deixe de
de responder porque se nós não fizermos nada, a enxaqueca passa naturalmente, ao fim de cerca de 2 a 3 dias. Pode ser mais curta, geralmente nas crianças a duração da enxaqueca é mais curta. Nos adultos é variável, entre 4 a 72 horas. O que acontece é que nós temos no nosso cérebro mecanismos de controle da dor. E se nós começarmos a tomar medicamentos para a enxaqueca, para a crise, muito frequentemente, esses mecanismos de controle da dor deixam de funcionar. Nós passamos a ficar dependentes da medicação exterior. Portanto, isso acaba por ser a mesma coisa que acontece com os medicamentos como a morfina e os seus derivados. Quer dizer, quando nós começamos a tomar medicamentos de uma determinada classe, o organismo passa a deixar de fabricar a substância que naturalmente tem esse efeito. Uhum. Até este conceito da cefaleia associada ao abuso de medicação está a mudar um bocadinho agora com as novas medicações, não é? Porque, para além dos anticorpos anti-CGRP de que falamos agora, que são preventivos, temos agora moléculas anti-CGRP para tomar na crise de enxaqueca e que se pode tomar, segundo aquilo que nós sabemos até agora, quase indefinidamente, porque não estão associados de facto a cefaleia por abuso medicamentoso. Pois, porque eles têm um mecanismo duplo. Eles tratam a crise, que no fundo são fármacos que atuam no CGRP, só que não são anticorpos monoclonais. Portanto, são moléculas de pequenas dimensões que se administram sob a forma de comprimidos e que estão indicados quando a resposta aos triptanos não acontece, quando a pessoa não responde aos triptanos, ou então quando a pessoa não pode tomar triptanos. Há pessoas que têm problemas cardíacos, problemas de antecedentes de AVC, problemas de enxaquecas com horas prolongadas, com déficits motores, ou nesse caso não podem tomar, esses doentes não podem tomar triptanos. Nesse caso está indicado. Como é um medicamento que atua no CGRP, portanto é o antagonista do CGRP, o que é que acontece? Não vai dar dependência porque esta molécula é responsável por... É uma das moléculas responsáveis pelo mecanismo da dor na enxaqueca. Ela é libertada nas terminações nervosas, quer a nível periférico, quer a nível central. E os estudos que levaram a esse conhecimento vieram a provar que, se nós dermos moléculas, estes tais anticorpos monoclonais que nós falamos, o que é que eles fazem? Podem fazer duas coisas. Ou há um que é antagonista do receptor, e há 3 que são antagonistas do ligando, que é do CGRP. Este fármaco, que é utilizado na crise, também é um antagonista do CGRP, só que não é anticorpo monoclonal, tem de ser tomado todos os dias, ou dia sim, dia não. E pode ser tomado todos os dias, só que isso há um problema técnico, que para as nossas bolsas é que fica extraordinariamente dispendioso. Ainda é um medicamento muito caro e, pelo menos da nossa experiência, poucos doentes conseguem comprá-lo, quer como abortivo, não é, para a crise, e muito menos como preventivo, porque não é de todo para a carteira portuguesa média conseguir comprar o medicamento como preventivo, e ainda não temos disponível nas farmácias hospitalares, não é? Mas de facto é promissor, não é? Estamos numa fase da neurologia na área da enxaqueca em que de facto está a haver quase uma revolução, quer dizer, isto é uma mudança completa do paradigma do tratamento, não é? Nós tivemos 20 anos de seca na enxaqueca. O último fármaco que foi aprovado para a enxaqueca foi o topiramato. E depois do topiramato, que é um antipilético, nós não voltámos a ter mais medicamentos aprovados para a enxaqueca.
Usamos medicamentos que, como disse, são medicamentos que nós aproveitamos são capazes de fazer o controle, são capazes de controlar as enxaquecas em alguns doentes, mas não em todos, como disse isso muito bem. O nosso trabalho na consulta, o meu trabalho do neurologista na consulta é tentar saber porque é que eu tenho agora mais dores de cabeça. O que é que está em jogo no meu caso? Se o meu caso, se eu não consigo dormir, se eu ando triste, ou ando muito ansiosa, se trata de depressão ou de ansiedade, nessa altura os medicamentos para a depressão e para a ansiedade são úteis. Mas se não for esse o caso, não são. E foi o caso da Ana. Depois, se o doente é simultaneamente hipertenso e se tem taquicardia, nós podemos utilizar um medicamento para a tensão que baixa a frequência cardíaca. Mas se ele tem baixa de frequência cardíaca, nós não podemos dar esse mesmo medicamento. Nessa altura podemos dar, se ele tiver a tensão baixa, alta, se ele tiver a tensão alta e tiver a frequência cardíaca for normal, nós podemos dar um antihipertensor que baixa a tensão, mas não baixa a frequência cardíaca. Isto depende da habilidade do neurologista, está a tentar otimizar os medicamentos de que dispõe. Mas todos nós temos doentes que não responderam a nada ou que não beneficiaram com nada, todos nós, nas consultas. E depois esses doentes acabam por ser vítimas de não compreensão da parte médica. Porquê? Porque eles acham que o doente é culpado de ter as suas dores. Acham que o doente está a inventar, o doente é um chato, é um doente que não responde a nada, ele se calhar nem toma nada. Quer dizer, ao longo dos anos tem havido um conflito da parte dos médicos em relação aos doentes com cefaleias, particularmente com enxaqueca crónica. E agora nós vemos que esses tais doentes, que afinal eram chatos e que eram assim, que eram assado, vêm tão felizes à consulta, que nos tratam tão bem e que deixam de ter esse comportamento de irritável e de má disposição e de estarem contrariados, que nós vemos que afinal é uma doença completamente orgânica. Isto não tem nada de funcional. Os doentes não são chatos, os doentes sofrem. É que o grande problema da nossa parte como médicos é que muitas vezes não temos, também estamos invadidos por tudo quanto é problema, mas muitas vezes não temos a serenidade para compreender o doente. É verdade, acho que cada vez mais, então, e como disse, temos este novo arsenal terapêutico que permite ajudar muitos mais doentes, mas, no entanto, ainda não podemos usar em todos, não é? Continua a ser uma decisão que é muito individualizada e de acordo com como disse, e ver esse processo na voz também da Ana, de perceber como é que foi a evolução e pela experiência da doutora Lívia de como é que se faz essa decisão no doente na consulta, e particularmente pensando que é uma doença que afeta pessoas em idade jovem, mais mulheres em idade fértil, com uma vida ativa, que conselhos assim é que tem e como é que é a sua experiência na consulta para estes doentes e como é que é a sua decisão? Eu vou sempre para a consulta com o brilho de tensão atrás, toda a gente sabe disso, e com o estetoscópio. É assim, a neurologista deve preocupar-se mais com o martelo de reflexos, mas para mim para ver um doente com cefaleias a arma principal é o aparelho de tensão e Depois, o que é que eu tenho de ir? Eu tenho de ter uma conversa médica geral, saber a história clínica, como é que a coisa se processou, como é que foi a evolução,
Porque é que ele agora está pior? Porque é que desta vez veio à consulta da especialidade, por exemplo, quando é uma primeira consulta? Porque é que veio agora desta vez à consulta? Se já tem há quanto tempo é que tem dor de cabeça? Como é que a dor de cabeça evoluiu? Se ela toma a pílula, se a pílula agravou ou não agravou a dor de cabeça, porque nós sabemos que num terço dos casos a pílula agrava a enxaqueca. E se a enxaqueca é puramente menstrual ou acontece independentemente disso, quais são os fatores desencadeantes das enxaquecas, quais são... A Ana disse uma coisa muito que eu adorei, é assim, ela tinha uma vida muito limitada. Porquê? Porque é que a vida é tão limitada? Porque ela sabia que determinados fatores eram desencadeantes e então evitava esses fatores. E quais são os fatores desencadeantes? Olha, um deles é dormir demais. Portanto, ao fim de semana, muitas vezes a enxaqueca de fim de semana, a pessoa dorme demais, pronto. Outras vezes é de dormir menos. Outras vezes é a falta do café. Portanto, a pessoa que está habituada a tomar todos os dias o café, ao fim de semana não toma o café, de manhã, portanto tem dor de cabeça. Ou também acontece quando a pessoa viaja. Depois, há uma série de fatores que nós temos de tentar. Às vezes eu faço a pergunta ao doente: o que é que acha que no seu caso está a prejudicar? E vou saber então da depressão, da hipertensão, do sono, da pílula. Faço tudo isto porque, mesmo com os novos fármacos, nós temos de tratar as comorbilidades associadas à enxaqueca. Estes fármacos não resolvem o problema da enxaqueca. Quer dizer, eu não posso chegar aqui, agora há um medicamento novo, tomo lá e pronto, vai ficar boa. Então, se ela tiver uma hipertensão grave, eu posso lhe dar os medicamentos todos que ela não vai melhorar. É assim, a hipertensão moderada não é causa de dor de cabeça na população normal, na população sem enxaqueca. Mas na população com enxaqueca, ela pode ser causa de dor de cabeça. Eu própria tenho enxaqueca. E há uma altura que eu começo a acordar de manhã com dor de cabeça. Chego ao hospital e digo: caramba, ando a acordar todos os dias com dor de cabeça. E há um colega nosso que me diz: doutora, sente-se aí. E vai-me medir a tensão. E o que é que me estava a acontecer? Eu estava a ficar hipertensa. Eu nunca tinha sido hipertensa, mas com a idade fiquei hipertensa. Portanto, eu comecei a tomar a medicação para a hipertensão e melhorei das dores de cabeça. Portanto, mas isso tem de ser feito. Quer dizer, isto não tira o resto do trabalho. Ou seja, nós temos que fazer aquilo que devemos fazer com todos os doentes, que é olhar para o doente e perceber como é que ele funciona de um ponto de vista global, não é? E muitas vezes nós sabemos que as pessoas com enxaqueca têm muitas comorbilidades, mais do que a população geral, não é? Quando normalizada para outros fatores. Mas de facto nós, com as limitações de tempo muitas vezes e com um bocadinho o estigma que estava a falar que os doentes com enxaqueca têm, acabamos por ter que estar nós próprios alertas e recordarmos de que temos que procurar essas comorbilidades, que são no fundo as doenças associadas, e tratá-las, não é? Porque senão não vamos conseguir tratar a enxaqueca sem tratar isso. Mas eu queria pegar um bocadinho nesta questão do estigma, que passa para nós, como falou muito bem, principalmente quando é muito difícil tratar a enxaqueca, que nos chateia, não é? Porque nós estamos a dar o nosso melhor e o doente continua a queixar-se. E a enxaqueca acaba por funcionar muito à semelhança de algumas doenças psiquiátricas. São doenças quase silenciosas, que se vivem no silêncio, porque são doenças subjetivas. O doente conta o que sente, sofre, mas não há muitos dados objetivos de enxaqueca, não é? E, portanto, é uma doença difícil de compreender. Eu não sei se a Ana viveu isto na primeira pessoa, ou seja, alguma vez sentiu ao longo deste processo de que as pessoas, fosse no trabalho, na família, os amigos, não compreendiam, ou alguma vez sentiu este estigma de ser uma sofredora em que não estava a ser compreendida pelos outros? Na família, desde cedo fui compreendida porque há um historial. A minha mãe sofria muito de enxaquecas e, portanto, já toda a gente na família sabia o que isso era e lamentavam que eu tivesse herdado essa parte da minha mãe.
na classe médica nunca senti esse estigma, mas senti uma grande diferença a partir do momento em que comecei a ser acompanhada na consulta específica de cefaleia. Há outra sensibilidade e outra capacidade de dialogar com o doente. Quando eu dava entrada nas urgências com crises difíceis de resolver, antes de começar a tomar triptanos, portanto tomava medicamentos mais Benuron e pronto, esses não resolviam muitas vezes as crises, ou anti-inflamatórios, por exemplo, diziam-me toma um anti-inflamatório, e muitas vezes não resolvia, às vezes aquilo crescia de tal forma que eu ia mesmo parar à urgência. E aí sentia alguma incapacidade das equipas para lidar com aquilo. E eu saía da urgência muitas vezes igual, saía era meio entorpecida pelos medicamentos para as náuseas e que me davam uma grande sonolência, chegava a casa, dormia umas horas valentes e acho que a crise acabava por passar por ela, mas eu estava um caco, não conseguia aguentar-me de pé, por isso não era a ida às urgências que resolvia o problema. E senti, até entrar na consulta da cefaleia, senti algum sentimento de impotência por parte dos médicos que me foram acompanhando, porque se calhar porque não havia medicamentos específicos para a enxaqueca. E quando finalmente um médico me disse eu acho que devia começar a tomar triptanos, e isso resolveu, apetecia-me abraçá-lo, porque foi o primeiro medicamento que resolveu as crises em SOS. E eu era muito novinha, se calhar estava na faculdade e as crises eram um pouco frequentes, mas eram muito intensas, a dor era muito forte e eram altamente incapacitantes, aí eu ficava mesmo de cama e por isso os triptanos, quando entraram na minha vida, ajudaram-me muitíssimo. Às vezes não resultavam porque o vómito fazia com que eu nem soubesse se o comprimido tinha ficado no estômago ou não, e por isso estes orodepressíveis também melhoraram muito. Ao longo dos anos acho que temos vindo a assistir a uma grande evolução e isso é muito positivo para os doentes, mas acho que essa evolução também tem a ver com o facto de se ter percebido o custo que a enxaqueca tem para a sociedade, o quanto as pessoas faltam ao trabalho por causa de crises de enxaqueca e não é só o absentismo, às vezes é também o presentismo, é as pessoas estarem no trabalho mas não estarem a trabalhar porque estão incapazes para o fazer, não estão produtivas. Eu acho que finalmente começou-se a pensar a sério nisto e a investir a sério em tratamentos e pronto, e agora podemos congratular-nos pelo facto de haver tratamentos específicos, não é? Que melhoram muito a vida dos doentes. Da parte da sociedade civil há um grande estigma. É uma grande, às vezes nem é estigma, eu acho que é incompreensão. Tratam as dores de cabeça todas por igual. Já tomaste alguma coisa? Queres um Benuron? Mas estás aí no escuro porquê? Mas espera lá, mas estás a vomitar, isso deve ser uma gastroenterite. Ou seja, ainda há muita iliteracia, as pessoas não percebem a diferença entre uma dor de cabeça e uma enxaqueca, o quão limitativa ela pode ser. É curioso porque a enxaqueca é das doenças neurológicas mais prevalentes em todo o mundo, não é? E é das doenças que mais incapacidade causam em todo o mundo. E, no entanto, é das doenças mais incompreendidas em termos da população geral, não é? E é curioso que uma coisa que disse e que é muito verdade e que sentiu na primeira pessoa, que é até por parte dos médicos não neurologistas ou mesmo às vezes neurologistas não especializados na área, há muita, eu vou-te chamar de desconhecimento, porque é mesmo dificuldade em saber tratar uma doença que é tão frequente, não é? E nós tentamos combater isto e não é fácil, mesmo por parte dos colegas médicos de medicina geral e familiar, não é? Que nos referenciam os doentes com enxaqueca. Nós percebemos através dos doentes que nos chegam, que os doentes chegam muito tarde, ou seja, é um problema muitas vezes arrastado ao longo de muitos anos, com muita incapacidade, e os colegas acabam por referenciar os doentes muito tarde e subtratados. E é uma frustração, não sei se sente isso, doutora Lívia, uma frustração não entender como é que uma doença tão prevalente e com fármacos de tão fácil acesso é subtratada e subdiagnosticada ainda hoje. Muitas vezes perguntam-me, como é que tratas uma enxaqueca? Portanto, eu estou à espera que eu lhes diga aqui um medicamento mágico que vais dar ao doente e ele fica sem enxaqueca. É assim, eu digo, eu não trato enxaquecas, eu trato doentes com enxaqueca. E eu, para tratar o doente com enxaqueca, eu vou ter que fazer uma história clínica ao doente, eu vou tratar o doente, eu não trato a doença. Porque aquele doente, a doença naquele doente, é diferente da doença nos outros doentes.
E isso acaba por ser uma história clínica completa. E há uma referência, os americanos fazem estudos para tudo, e fizeram estudos para saber quais são as comorbilidades associadas à enxaqueca. E então fizeram vários grupos. Um dos grupos é a parte psiquiátrica, outros grupos são os doentes que têm rinites alérgicas e asmas. É um grupo também de doentes que, por exemplo, esses não podem tomar medicamentos tipo propranolol, porque podem agravar a asma. Nós também temos de ver isso. Depois, outros doentes que têm que têm problemas cardíacos e hipertensos. Portanto, há subgrupos de doentes com diferentes fenótipos. E nós temos de tratar cada grupo da sua forma. E, por exemplo, a história da parte hormonal. Nós temos doentes que só têm enxaqueca na altura do período menstrual. E então, nesse caso, nós podemos fazer uma mini profilaxia nessa altura. Portanto, quer dizer, isto implica, na parte do médico, muito trabalho. Dá muito trabalho, de facto. Dá muito trabalho. Temos pouco tempo, não é? Por exemplo, outra coisa que as pessoas não ignoram, que é, por exemplo, a tiroide. Muitas vezes os nossos doentes têm formas subclínicas de hipotiroidismo e que melhoram se levarem uma terapêutica hormonal substitutiva. Portanto, há aqui uma panóplia de abordagens que não é só o fármaco, não é? É a avaliação completa do doente. E de que forma é que podíamos melhorar também a referenciação a partir dos cuidados de saúde primária? Quando é que o neurologista deveria ver estes doentes? Ou como é que podíamos melhorar também o acompanhamento que se tem em cuidados de saúde primária? Uma vez que, para nós, a nossa percepção é que nós e os colegas também dos centros de saúde igual temos cada vez menos tempo, não é? Como é que poderíamos melhorar esse seguimento? Uma das coisas é o que estamos a fazer hoje, que é informar. Informar, alertar para isso, alertar que eu sou de uma geração que fui médica no serviço à periferia. Quando acabei o tirocínio, quando cheguei ao que chamávamos P3, fui para a periferia. E a coisa pior que me podia acontecer era chegar-me uma dor de cabeça. Eu entrava em pânico e entendo perfeitamente o que acontece aos nossos colegas, porque também já passei por isso. Eu pensava assim, mando o doente a quem? Mando o doente ao psiquiatra? Será que ele ele não está bem, ou está deprimido? Mando ao neurologista? Mando ao oftalmologista? Mando ao otorrino? A quem é que eu vou mandar? Será que é sinusite? Será que ele não vê bem? Será que é psiquiátrico? O que é que eu hei de fazer? Eu entrava em pânico. A primeira coisa que tem de saber é qual é a especialidade. Agora peço-te para tu dizeres tu. Eu acho que também lá está. A doutora Lívia diz a história clínica e o contexto do doente, não é? Nós, ao ver o doente a primeira vez, é perceber isso, se é a primeira vez ou não, se há história familiar ou não, não é? Se há algum dos sinais de alarme. Mas imagina que eu sou a médica de família e pergunto-te a ti, a quem é que eu vou mandar o meu doente que tem dores de cabeça? Primeira coisa é que o doente não tem enxaqueca à partida. Lá à partida tem dores de cabeça. Isso é a primeira coisa. A primeira coisa é fazer o diagnóstico. Eu vou mandar um doente que tem dores de cabeça. E então, vou mandar a quem? Quem é o especialista para as dores de cabeça? Pois, será? É o neurologista. Sem dúvida. Porquê? Agora vamos ao resto. O oftalmologista raramente
a dor de cabeça é por motivos de falta de visão. Claro que se o doente tiver problemas visuais e problemas de visão, deve ir ao oftalmologista. Mas ele não deve ir ao oftalmologista por causa das dores de cabeça. E pelas dores de cabeça deve ir ao neurologista. O otorrino é assim, a sinusite crónica não é causa de dor de cabeça. O que é causa de dor de cabeça é a sinusite aguda, com rinorreia e com febre. Isso é que é causa de dor de cabeça. A sinusite crónica não é causa de dor de cabeça. Há uma exceção que é esfenoidal, mas é a única exceção. Mas, nesse caso, é preferível mandar o doente à neurologia e depois o neurologista, se vir que deve-me orientar para o otorrino, pode orientar para o otorrino. Portanto, o neurologista é que tem de ser o pivô de tratar um doente com enxaqueca, ou com cefaleias, porque o doente com cefaleias também pode ter uma cefaleia sintomática. Claro que com a história da Ana, eu nem sequer tinha esse trabalho. Fazia-lhe o exame neurológico, com esta história, fazia-lhe o exame neurológico perfeito. Se estivesse tudo bem, não precisava de fazer mais nada, porque ela tem as dores de cabeça semelhantes às da mãe, a mãe também já tinha, portanto já tem as dores de cabeça há muito tempo. Às vezes costumo dizer aos doentes, os tumores são como as batatas, normalmente aparecem aos 3 meses, com exceção dos meningiomas. Mas também é uma coisa que nós temos de pensar, que pode ser uma cefaleia sintomática, não é? Quando estamos perante o doente, temos de fazer uma história clínica bem feita, um exame neurológico e ver se é uma enxaqueca, uma cefaleia sintomática ou outro tipo de dor de cabeça que nós chamamos de primárias, não é? Só para clarificar quem nos está a ouvir, portanto, cefaleia sintomática é a dor de cabeça que surge porque há um problema de facto, outro problema que está a causar a dor de cabeça. E nós vemos isto muito nos nossos doentes que nos chegam com não só com enxaqueca, mas com dores de cabeça no global. Há um grande grupo de doentes que chega e tem um pânico, um pavor e está convencido de que só pode ser um tumor. Porque para doer tanto só pode ser um tumor. E a enxaqueca, de facto, é uma dor muito forte, que dá muitos sintomas além da dor, não é? Desde as náuseas, os vómitos, a sensibilidade à luz. E os doentes acham aquilo tão bizarro e as pessoas à volta têm esta postura de incompreensão, não é? De que os doentes pensam, de facto, tem que ter uma doença gravíssima e um tumor cerebral e muitas vezes chegam-nos a exigir quase um estudo de imagem, não é? Um TAC ou até mesmo uma ressonância e acham muito estranho e acham que nós não somos competentes quando não fazemos um estudo de imagem cerebral. Quando, na verdade, aquilo como a doutora Lívia estava a dizer, há doentes em que nós temos a certeza de que o problema é só uma enxaqueca, só no sentido de não ser mais nada, não é para minimizar o problema em si, mas é que é claramente uma enxaqueca. E depois há os outros em que nós realmente ficamos um bocadinho mais desconfortáveis, não é? E temos que avançar com alguma investigação, porque, como disse, há muitas doenças associadas, não é? E há algumas outras doenças que mimetizam ou simulam uma enxaqueca. Não sei se tem esta percepção, Ana, de que mesmo quem chega com a enxaqueca tem esta ideia de que o problema é outro. Ou é porque vê mal, ou é porque tem de facto sinusite, ou acham que sofrem muito da coluna, isto só pode ser da coluna. Não sei se esse circuito todo. Apesar da minha mãe ter enxaquecas, como eu comecei a ter muito novinha, vai ao oftalmologista, se deve ser dos olhos, e fui. Agora vai ao otorrino, porque se calhar tens aí qualquer coisa, e fui. E fomos despistando assim. A verdade é que no meio dessas especialidades todas fui encontrando coisas. Fui encontrando muitas coisas que não queria ter encontrado, não é? O meu avô, quando eu tinha 20 anos, o meu avô morreu e morreu com um tumor no cérebro. E então aquilo foi um alarme enorme para a família. De género, toda a gente ficou muito alarmada e toda a gente pensou: tu tens dores de cabeça fortíssimas desde muito nova, então tens que ir ver o que isso é. E agora chegou a altura da neurologia. E eu acho que tinha 20 ou 21 anos e foi aí que eu tive o primeiro contacto com neurologia, porque até então tinha sido encaminhada para outras especialidades e as dores de cabeça eram vistas como algo normal, porque a tua mãe também tem, por isso é normal que tu tenhas.
toma um paracetamol ou toma uma coisa desse género e pode ser que passe anti-inflamatório, e foi-se resolvendo assim. E também, como eram um pouco frequentes nessa altura, foi-se resolvendo assim. Depois é que se fez o estudo de imagem e até encontrei o que não queria ter encontrado, porque encontrei lesões, foram encontradas lesões cerebrais características ou compatíveis com algumas crises de enxaqueca, e a partir daí passei, portanto, desde os 21 ou 22 que sou seguida em neurologia, mas foi quase uma coincidência. Felizmente não foi encontrado nenhum tumor, mas foi quase uma coincidência, uma feliz coincidência, porque acho que comecei a ser muito melhor acompanhada, mas não fui diretamente encaminhada para neurologia. Andei por muitas especialidades e encontrei tudo e mais alguma coisa. Nos olhos não, mas sei lá, eu acho que se nós procurarmos encontramos, não é? Eu acho que para muitas, e a propósito da questão dos tumores, eu acho que para muitos doentes com enxaqueca ou com dores, com uma cefaleia forte, a impressão que eu tenho é muitas vezes, fazendo um estudo de imagem, uma ressonância ou um ataque, e quando não se encontra nada, que é geralmente o que acontece, há quase que uma desilusão do doente. Porquê? Porque não há nada que justifique, não há nada que se veja que justifique a dor. E depois é muito esta questão do é só uma enxaqueca, só no sentido de não existe um tumor, não existe um aneurisma. Não invalida isto, eu também faço questão muitas vezes de dizer isso, não invalida que não continua a ser uma doença crónica, grave e às vezes progressiva, só não se vê. E como ainda não compreendemos também muito sobre os mecanismos, eu acho que isso também às vezes dificulta a compreensão do doente, da população em geral, não é? Sim. Eu não sei, eu posso ter uma percepção errada, mas eu acho que há uma maior normalização ou desvalorização quando se trata de mulheres. Talvez pela questão da parte hormonal. Isso é normal, não é? Isso tem a ver com o teu ciclo menstrual. É normal. Tens de aceitar, és mulher e, portanto, faz parte das maleitas das mulheres, do sofrimento pelo qual as mulheres têm de passar. É uma coisa normal, só espero que não tenha sido o facto de ser uma doença das mulheres, ou maioritariamente das mulheres, que tenha atrasado tanta investigação nesta área, mas a verdade é que pode ser uma percepção errada, mas tenho essa ideia de que se fosse uma doença mais igual entre homens e mulheres, se calhar já tínhamos olhado mais seriamente para ela. Há muita desvalorização, quase como aguenta, faz parte, e entre as muitas outras coisas que nós temos de aceitar por sermos mulheres, esta é outra. De facto, existe uma grande fração de mulheres que têm enxaqueca de predomínio ou exclusivamente no período perimenstrual, ou antes ou durante. E como o período perimenstrual tem toda uma panóplia de sintomas, que não inclui só a enxaqueca, mas também outros tipos de dores de cabeça, outros tipos de dores, outro tipo de flutuações, sejam mais do humor ou da irritabilidade, ou outros sintomas, e portanto acaba por a enxaqueca entrar dentro de um pacote que está associado a uma flutuação fisiológica da mulher e, portanto, é normalizada dentro da normalização do que é a menstruação da mulher, não é? No fundo é isto. Quando é, na verdade, um problema que deve ser tratado isoladamente. Certo? É assim. Os nossos piores doentes são homens. É verdade. Não é, as coisas não são. É assim. Quando eu comecei a utilizar estes fármacos, os novos fármacos, estes anticorpos monoclonais, os primeiros que levaram os anticorpos foram homens. Porquê? Porque, quer dizer, eu tenho histórias clínicas horrorosas de homens. Portanto, são meros. Isto é assim, nas crianças é igual, as meninas e as meninas têm a frequência de enxaqueca igual. Depois, na vida adulta, quando começa a puberdade, os meninos diminuem, mas quer dizer, não desaparece, a frequência diminui. Entretanto, depois, mais tarde, volta a ser igual. Nos extremos da vida é igual em homens e mulheres. É diferente na fase, digamos, de meio da vida, não é? Depois da puberdade, por causa da parte hormonal. A parte hormonal também está implicada. E já houve tentativas de fazer tratamentos para a enxaqueca com base hormonal. Um deles era a utilização de progesterona, mas não funcionou. Se bem que há mulheres que, ao trocar a pílula
para uma pílula puramente prostativa, de facto melhoram, mas não é propriamente o tratamento, a progesterona não é o tratamento, se calhar é a retirada do estrogênio da pílula combinada que está a funcionar, não é? Eu pedia muitas vezes ao meu ginecologista para iludir uma gravidez. Ponha-me grávida outra vez sem estar grávida, porque aqueles 9 meses foram maravilhosos, foi um estado de graça. Felizmente, não é? Sim, mas na segunda gravidez, que por azar teve de ser interrompida numa fase muito avançada, já não tive a mesma sorte. Por isso, até aí se percebe a instabilidade, não é? deste problema. Na segunda gravidez já tive imensas enxaquecas. Que é a causa não única. Quando diz, doutora Lívia, que tem histórias horrorosas de homens, a que é que se refere? Porque eu acho que, apesar de haver ou seja, esta desvalorização às vezes na mulher, de que é só a menstruação ou está só com a TPM, nos homens eu acho que há outro problema, que é, como é uma doença de mulheres, o homem tem muito mais dificuldade e mais vergonha em assumir que tem um problema que é tipicamente de mulheres, não é? E eu não sei se é isto que leva às histórias horrorosas ou não. Eu não quer dizer, a enxaqueca é menos frequente no homem, mas quando acontece, geralmente é pior. Okay. Portanto, não é. Quando me aparece um homem na consulta de cefaleias, pronto, estou tramada. Mas acha que é porque demoram mais tempo até vir à consulta? É isso? É porque demora mais tempo ou porque... Eu tenho alguns que já os sigo há muitos anos, mas quer dizer, eles respondem muito mal aos tratamentos. Mas tomam tudo também, quer dizer, não nesse aspecto, mas a gente vê que realmente que é proporcionalmente, por exemplo, se nós pensarmos na enxaqueca crónica, que está presente em 4% da população numa consulta, desses 4%, se nós formos a ver a proporção de homens e da proporção de mulheres, há maior proporção de homens do que mulheres. Com crónica? Com crónica. Pois. Uhum. É um fenómeno que tem pano para mangas para ser estudado, não é? Porque nós não sabemos o porquê, não é? E eles respondem muito bem aos anticorpos monoclonais. É engraçado também. É igual. É igual. Portanto, não... Variação hormonal ou ao longo dos ciclos de vida da mulher, como dizia, ou da variação da proporção, não é? Portanto, depois acaba por ficar mais frequente na mulher e depois também, para muitas mulheres, como a Ana também diz, a gravidez é algo que até ajuda no processo, não é? Depende. Quando foi o meu filho, eu também tenho enxaqueca. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu estava grávida do meu filho e estou a conduzir. Estou a conduzir e eu já tinha assim, devia ter uns 6 meses de gravidez. E o que é que eu deixo de ver? Deixo de ver e penso, agora, quer dizer, vejo tudo nublado à minha frente e eu já não conseguia chegar ao hospital. E, entretanto, estava junto à maternidade. O que é que eu fiz? Parei o carro na maternidade, entrei pela urgência dentro, na Daniel de Matos, e disse, olha, eu tenho enxaqueca, não consigo ver, dê-me um paracetamol, eu sou médica cá no hospital, sou neurologista, dê-me um paracetamol. E eles pensaram assim, ela é maluca. Eu, pronto, deram-me lá o paracetamol, eu deitei-me lá numa maca, depois passei, dei um bocado, já estava bem, levantei-me e disse, já estou bem. Saí de lá e vim embora e fui para o hospital. Quer dizer, eu só penso assim, se visse a cara dos colegas olhar para mim, dizer assim, esta mesmo doidinha todo. Mas é essa imagem que nós muitas vezes passamos para os outros. Uhum, pois, porque a pessoa entra de facto muito mal. Quer dizer, entra muito mal e de repente fica muito bem. Exato. Bem, quer dizer, que desaparece. Eu posso levantar uma questão, que há bocado fiquei curiosa. Quando me falou da depressão, pessoas em estado depressivo têm mais propensão, não é, para terem enxaqueca. Como é que percebe o que é que nasce primeiro? Porque aquilo que eu sinto é que as pessoas que têm enxaqueca também têm muita tendência para a depressão, porque é tão limitador. Por exemplo, dizem-me muitas vezes, mas tens de fazer mais exercício físico.
como é que eu posso fazer exercício físico com 14 crises por mês? Eu não tenho força, não tenho capacidade para fazer exercício físico. Aliás, o exercício físico só vai piorar as crises. E eu também sei que se ficar muito tempo sem fazer exercício físico, isso afeta o meu estado anímico. Eu preciso daquilo para andar bem. Se eu não durmo bem várias noites seguidas, é normal que eu ande muito mais triste, com menos força para trabalhar. E por isso, o que é que nasce primeiro? Não sei. Quer dizer, existe um fundo comum, porque o que está em jogo são as monoaminas cerebrais. Um dos pontos quentes da enxaqueca é o tronco cerebral, na chamada substância cinzenta periacototal, e os núcleos do RAF, que são serotoninérgicos. Se houver uma baixa de serotonina, que é aquela hormona que faz dormir e que faz acalmar, essa baixa de serotonina pode manifestar-se como depressão e como enxaqueca. Portanto, há aqui mecanismos, mesmo a noradrenalina, aquelas que nós chamamos aquela hormona da vida, a Sim. dopamina, a noradrenalina, também estão envolvidos. Tanto que, por exemplo, quando nós damos uma metoclopramida, o Priperan, ele é o antagonista dopaminérgico. Está a perceber? Nós estamos a tratar com fármacos que também influenciam as monoaminas. Isto não é branco e preto. Portanto, há aqui mecanismos comuns. E agora eu estava a falar nisso. E uma das primeiros achados, já foi há cerca de 10 anos, que a enxaqueca era uma doença orgânica, foi a presença de ferro na substância gelatinosa periacototal, no nível do tronco cerebral. E significa, o ferro aparece quando há alterações na oxidação. Quer dizer, houve tanta inflamação que depois acaba por haver um processo inflamatório residual, crónico, que se verifica, o que é do qual, digamos, a imagem é a deposição de ferro. Uhum. Pois e esta questão das monoaminas, que é um termo assim que as pessoas não conhecem muito bem, mas no fundo que são os neurotransmissores, as substâncias que os neurónios usam para comunicar. Quando as doenças neurológicas envolvem uma alteração nessa neurotransmissão, é isso que justifica muitas vezes o facto de coexistirem manifestações psiquiátricas e neurológicas em muitas doenças, não só na enxaqueca, porque há um processo patológico subjacente que é comum e que depois acaba por levar quer a manifestações psiquiátricas, quer neurológicas, e que depois se potenciam, não é? Porque a própria incapacidade as limitações depois acabam por piorar a ansiedade, a depressão, e portanto acaba por ser uma bola de neve, mas em que está tudo lá dentro, não é? Não há uma relação de causa e efeito assim bem definida, não é? E que se potencia mutuamente. Exato. Quer dizer, a pessoa que sofre de enxaqueca fica triste. Claro, alguém em dor, com dor e com dor crónica. Não é? A pessoa que está triste tem mais enxaqueca. Tem mais enxaqueca, exato, é uma bola de neve. Acaba por... E eu queria só voltar também à questão que a Ana disse, que acho muito interessante e que nós como neurologistas vemos muito, fala-se muito, mas também ainda não se sabe assim tanto, que é a questão do subdiagnóstico nas mulheres, não é? E que sabemos que em muitas das doenças neurológicas que acabam muitas vezes por ser diagnosticadas mais tarde ou de alguma forma desvalorizadas. Acho que há algumas teorias de porque é que isso acontece. Antigamente, até quando começa a neurologia, fala-se muito na histeria, não é? E nas doenças relacionadas com os ovários. E, portanto, esse conceito, apesar de tudo, de ser de há muitos anos atrás, ainda permanece. E de facto, sabemos que há esse subdiagnóstico de muitas doenças que não se vêem em exames, não é? Não é um osso partido que se vê num raio-x, não é uma ferida que se vê. Portanto, quando saímos deste campo mais objetivo, mesmo para nós enquanto profissionais, ou seja, o erro é de todos, desde os doentes, desde as pessoas à volta do doente, desde nós que vemos os doentes na urgência, que muitas vezes acabamos por até relativizar mais algumas doenças, lá está, não visíveis, nas mulheres do que nos homens. E acho que é uma área que cada vez mais, não é, esta disparidade, acho que cada vez mais, felizmente, se tem falado sobre isso e é bom também termos isso em conta.
Eu acho que pegava aqui só, aproveitava que estávamos aqui a falar sobre isto e sobre uma doença, pronto, que apesar de tudo lá está, afeta muitas mulheres. E eu acho que há depois, apesar de muitas mulheres melhorarem da enxaqueca na gravidez, há um grande problema quando a grávida não fica bem, porque nós não podemos usar a maioria dos medicamentos que usamos na enxaqueca, estão muitos deles completamente contraindicados e alguns são pouco recomendados. E certamente haverá, espero eu, muitas mulheres a ouvir-nos, mas, doutora Lívia, como é que faz esta gestão? Ou seja, na gravidez, quando não há esta melhoria, não é? O que é aceitável? O que é que as pessoas devem saber sobre o que é aceitável? Até para lhes tirar alguns medos e... Anti-inflamatórios não podem tomar. Primeira coisa, não podem tomar brufenes, isso, naproxens, não podem tomar anti-inflamatórios. Podem tomar paracetamol e pouco mais. Usa o bloqueio do nervo occipital nas grávidas? É possível fazer-se, não é? É possível fazer-se. Porque acho que há muito poucas pessoas que se lembram disso e acaba por ser uma técnica com pouca absorção sistémica, não é? Sim. Também, agora, a Associação Americana dos Clínicos Gerais, é engraçado, da Medicina Geral Familiar, a Associação Americana recomenda a utilização de triptanos na gravidez. Não está aprovado pela EMA nem pela FDA, mas, portanto, eles já têm experiência da sua utilização na prática clínica e não há contraindicação. Claro que deve-se evitar, não é? Mas se for preciso também se pode tomar. O que eu aprendi ao longo dos anos é que se eu preciso de um medicamento para a profilaxia, posso utilizar o propranolol. O Inderal é possível utilizar durante a gravidez. Agora, se for uma enxaqueca crónica, temos a opção da toxina botulínica, não é? Portanto, isso também nesse caso também é uma opção. Embora eu tive a tal crise, mas propriamente não tive assim muitas crises, está a ver? Essa crise até melhorou com o Benuron, portanto não... Felizmente alguma coisa mas, pelo menos joga a favor. Doses muito... É engraçado que depois, isto parece um paradoxo, se eu dou a pílula e a pílula agrava, como é que a gravidez melhora? É que tem a ver com a quantidade de hormonas. O estradiol, que está muito, muito elevado na gravidez. Portanto, são doses brutais de estradiol que nós temos no nosso organismo e de progesterona também. Mas depois, como neurologista, quando eu vou a uma enfermaria numa grávida, eu dou o neurolético. Dá neurolético, usa? Sim, porque entretanto os meus colegas já deram tudo. Exato, já estão no desespero. E a neurolética é a cloropromazina. É o que está. O neurolético para se utilizar na gravidez. Agora, claro que o neurolético não é um fármaco para se usar muitas vezes, não é? Claro. Portanto, é endovenoso, portanto, só mesmo em situações de internamento, porque o problema é que a cloropromazina dá uma hipotensão e, portanto, é preciso ter cuidado na administração e é preciso vigiar. Portanto, mas quem nos está a ouvir, se for médico, já sabe que há essa opção. Bem, eu acho que nós já cobrimos aqui uma série de tópicos muito úteis. Falta a vesícula. Falta a vesícula? Então, vamos lá falar. Todos nós temos muitos doentes que já foram operados à vesícula. Porquê? Porque pensou-se, é engraçado, há uma relação e uma das causas da náusea não é só central, mas também pode ser, portanto, por problemas na vesícula. O que é que na vesícula existe? Existe uma substância que é a colecistoquinina, que é libertada para a corrente sanguínea, e a colecistoquinina é um trigger para o CGRP. Portanto, há uma relação, quer dizer, eles não estão loucos da cabeça. Há a mesma relação. Eu achei giríssimo quando estudei isso. Agora, não se deve operar à vesícula
porque não vai resolver por coisa nenhuma. Nós temos, todos nós na consulta, doentes que foram operados à vesícula, na parte inicial até a coisa melhorou, mas depois voltaram ao mesmo. Portanto, não é. Agora, qual é a questão em termos de... Porque é que, e respondendo à Ana também, porque é que os analgésicos simples não atuam quando a pessoa na enxaqueca? Não atuam porque eles não são absorvidos na crise de enxaqueca, porque na crise de enxaqueca há estase gástrica. De forma que, quando nós queremos, como há estase gástrica, portanto, é boa a associação entre um procinético e um analgésico. Por outro lado, há uma potenciação de efeitos. Agora até há uma potenciação de efeitos entre o naproxeno e os triptanos. Eles potenciam o efeito. A vantagem dos triptanos é que ele é absorvido independentemente de haver ou não haver. Se vomitar, não vale. Mas se não vomitar, se o doente não vomitar um triptano, ele é absorvido independentemente de haver ou não haver estase gástrica. É a principal vantagem. Os anti-inflamatórios e os analgésicos simples não são absorvidos. Nessa altura, a associação de um procinético, o procinético que nós estamos a falar é o momotílio e o priperan, não é? Exato. O problema do priperan é mesmo o sono, ele dá um sono muito grande. Mas se a pessoa tiver para dormir, até é bom. Ajuda, não é? Acha que esta questão que falou da relação da vesícula com a enxaqueca também pode justificar alguns desencadeantes? Ou seja, há muita gente que de forma sistemática associa uma crise de enxaqueca a certos alimentos, não é? Sim. Seja o chocolate ou o queijo, que no fundo são alimentos que têm alguma gordura. Provavelmente há alguma relação, não tem a ver só com substâncias do alimento. Pode haver também uma relação. Mas há outra coisa, é que esses fármacos também, esses alimentos também têm, eles em si têm substâncias que são capazes de desencadear crises de enxaqueca. E um dos exemplos é a enxaqueca do restaurante chinês, do glutamato monossódico, que eles utilizam como tempero. Isso é muito curioso, eu não sabia. É verdade? É verdade. Eu ficava sempre com enxaqueca quando comia comida chinesa. Está desvendado o mistério. Usam como intensificador. Não foi a minha consulta, senão eu tinha feito essa pergunta. Mas identificou outros alimentos ou outros desencadeantes ingeridos? Álcool. Desencadeia, não é? Álcool, sim. Mas é que engraçado. Eu lembro-me, fazemos festas no serviço, assim, quando alguém faz anos. Se eu bebesse uma taça de champanhe de manhã, parecia uma ligação direta à cabeça. Era um interruptor. Um interruptor. Mas é engraçado, à noite, depois de uma refeição, não faz diferença. Mas é que de manhã, àquela hora, eu acho que também tem a ver com outras coisas, porque nós também temos um ritmo circadiário do cortisol, dessas coisas todas. Portanto, quer dizer, nós não somos iguais a todas as horas do dia. Portanto, há aqui... Existem janelas temporais para a gente poder também cometer alguns erros, não é? E depois também é discutível, porque, por exemplo, a história do chocolate. O chocolate é a vítima. É a vítima que vem em todos os livros, em todos os manuais. Mas depois há quem a conteste, porque diz que antes da pessoa ter a crise de enxaqueca tem uma coisa que os ingleses chamam craving, o desejo. E então, quando a pessoa está para ter uma crise de enxaqueca, já está com aquela vontade de comer um chocolatinho. Então é que é... Culpam o chocolate quando na verdade é o desejo de comer chocolate, já é uma manifestação já é da que enxaqueca. O próprio desejo é uma manifestação de enxaqueca. Ou seja, a pessoa já estava condenada a tê-lo e depois culpou o chocolate. Aconteceu-me isso ontem à noite. Eu já não tinha como estou a fazer o anticorpo, tenho muito menos crises, não é? E já não tinha uma há um mês. E ontem à noite, 2 sinais. Disseram-me que eu estava com os olhos vidrados, sem eu me aperceber. Estava com os olhos muito mais
brilhantes do que costumo ter. Pensei, devo estar a fazer alguma reação à maquilhagem, porque eu não sentia nenhum desconforto. E depois de jantar apeteceu-me imenso comer chocolate. E comi. E durante a noite tive uma crise. Portanto, está a ver, pode ser o tal Está aqui crávico. confirmado. Depois há outro detalhe que é a enxaqueca nas crianças. A enxaqueca nas crianças tem uma característica, é de muito breve duração. Normalmente, enquanto no adulto, por definição, tem de ter mais de 4 horas, na enxaqueca na criança pode ter menos, portanto, 2 horas. 2 a 24 horas. Mas todos os ensaios clínicos feitos em crianças são negativos. Porquê? Porque o efeito do medicamento que é administrado, por exemplo, tentou-se triptanos em crianças. Nos adolescentes já é um bocado diferente, mas eu estou a falar em crianças pequenas. O que é que acontece? O triptano, como demora algum tempo a atuar, nunca é menos que 2 horas, muitas vezes, comparado com o placebo, não houve benefício. Porque a crise ia terminar independentemente do triptano nesse espaço de tempo, não é? Exato. Portanto, não houve benefício. Portanto, porque a enxaqueca na criança é mais rápida. Outro lado, é assim, um dos triggers, aquilo que desencadeia a enxaqueca na criança, por exemplo, uma das coisas são as gomas. E os pais devem estar alertados para isso. Porque os gomas têm corantes, para lhe dar aquele sabor, aquele aspecto e sabor. E os corantes são também desencadeantes de crises de enxaqueca. E há alguma dificuldade às vezes em diagnosticar na criança porque tem muitas particularidades, não é? Tem manifestações muito diferentes do adulto, a enxaqueca na criança, não é? É engraçado, eu tenho uma história do meu filho. O meu filho, quando era miúdo, tinha pai os seus 5 anos, e já ia à festa dos amigos. Portanto, já era uma idade que o meu pai ia levá-lo à festa e depois foi buscá-lo. Ele tinha pai uns 5 anos. E ele foi à festa e chamaram o meu marido porque ele estava com o meu miúdo, estava a queixar-se. Ele chegou a casa, vomitou, disse para apagar a luz, era de dia. Disse, apaguei a luz. Portanto, eu estava incomodado com a fotofobia. Deitou-se um bocado, adormeceu. A crise passou espontaneamente, não foi preciso fazer nada. Achei muito engraçado porque chegar e manda fechar a luz, portanto, não era suposto fechar a luz àquela hora. Exato. E eles também descrevem os sintomas, não é? Uma criança para manifestar desconforto é muito mais difícil. Muitas vezes, ou seja, tem mais dificuldade em identificar o local e o sintoma em si, não é? Tem quer por questões de linguagem, quer se calhar pela manifestação em si que é diferente. Barriga, não é? É tudo dor de barriga, não é? Isso é outra história, que é os vômitos cíclicos e as crises abdominais nas crianças. Portanto, muitas vezes crianças, filhas de pais, também é uma das coisas. Normalmente, filhos de pais com enxaqueca que se queixam muito de crises de dores abdominais recorrentes, podem ser manifestações de enxaqueca. E outra coisa são os vômitos cíclicos, porque a enxaqueca pode não ter os componentes todos. Pode aparecer só a aura, pode aparecer só o vômito, portanto, pode aparecer só a dor de cabeça. Portanto, não tem de estar a história toda completa. Agora, em jeito para terminarmos, Ana, sei que tem 2 filhos, não é? E eles tiveram que acompanhar a sua história, não é? E, portanto, ia-lhe pedir para dizer se tem alguma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir, para quem sofre de enxaqueca, e particularmente em como é que se comunica isto a crianças que veem a mãe tão mal tantas vezes. Pois, eu acho que as crianças lidam com tudo com muita naturalidade e habituam-se desde pequenas a perceberem que a mãe ali temporariamente não está bem. Falem baixinho, dói a cabeça à mãe,
pronto, dão beijinhos porque acham que ajuda a passar e se calhar até ajuda e vão lidando com este problema, sabem o que é uma enxaqueca, sabem que há pessoas que as têm, sabem que podem vir a ter também, aliás um deles queixa-se algumas vezes com dores de cabeça, não sei, se calhar já lá está alguma coisa, e acho que é isto, não vale a pena ocultarmos, acho eu, às crianças os nossos males, os nossos problemas, porque elas mais dia menos dia vão ter de saber lidar com eles. Em relação às pessoas que nos estão a ouvir e que se possam identificar com alguns dos sintomas ou dos sinais que aqui foram falados, eu acho que essencialmente têm de pedir ajuda profissional, seja nos cuidados de saúde primários, queixando-se e identificando o melhor possível aquilo que sentem, a sua história familiar, sei lá, tudo aquilo que aqui foi dito, não é? Mas ajudando também os clínicos a perceberem o que é que está do outro lado e dando pistas concretas, fazendo, se calhar antes de irem à consulta, fazendo eles próprios essa reflexão para depois ajudar com informação quem vai avaliar, mas acima de tudo pedir ajuda profissional, porque a ideia de se automedicarem constantemente ou de pedirem conselhos aos primos ou aos amigos porque acham que as enxaquecas são todas iguais ou as dores de cabeça são todas iguais, acho que é uma péssima ideia. Correm o risco de se estarem a automedicar erradamente, com dosagens erradas também e de só estarem a piorar o seu problema. Por isso, ajuda profissional sempre e munidos do máximo de informação possível para conseguirem ajudar os profissionais que vão encontrar. Acho que é essencial, até porque é muito importante isso, não é? De não automedicar e não ouvir um conselho de outra pessoa que tenha passado por uma situação semelhante, porque como aqui vimos, cada situação é completamente diferente da outra e claro, até podemos causar mais problemas com algumas decisões que tomamos sem aconselhamento profissional, não é? E de igual forma, não sei se a doutora Lívia quer acrescentar mais alguma coisa ou deixar algumas mensagens finais sobre este tema. Portanto, nós temos uma coisa que eu dei muitas vezes aula de cefaleias, aliás, era eu que a dava no hospital, ao quarto ano. Nas aulas de cefaleias tinha sempre uma lista dos sinais de alarme em cefaleias. Quando é que nós devemos ficar preocupados com a dor de cabeça? Uma das coisas é cefaleia em crescendo, aumentando a intensidade e duração. Aquela cefaleia que acorda o doente durante a noite. A cefaleia que agrava quando o doente se deita. Portanto, cefaleia que agrava quando o doente se deita ou que acorda o doente durante a noite. A cefaleia explosiva, a pior cefaleia da minha vida. O doente que acorda com uma dor de cabeça muito forte, esse doente tem de ir à urgência. Uma cefaleia explosiva, parece um trovão. O doente que está a fazer uma medicação e que, apesar disso, não melhora. Portanto, a não resposta ao tratamento. E a cefaleia a enxaqueca é uma doença que normalmente cursa na adolescência. O doente que tem mais de 50 anos, que começa com dor de cabeça, provavelmente não terá enxaqueca. Portanto, é o doente com mais de 50 anos com dor de cabeça, é um sinal de alarme. Outro sinal de alarme é o doente que tem imunodeprimido ou fazer tratamento imunossupressor e fica com dor de cabeça. Pode ser o único sintoma de uma meningite. Por exemplo, se eu tiver um doente que tenha HIV ou um doente que esteja a fazer medicação imunossupressora por causa de uma neoplasia ou de outra coisa qualquer, ou de uma artrite reumatoide, ou isso, que de repente começa a ficar com muitas dores de cabeça, esse doente, como imunodeprimido, não vai ter nem febre, nem vai ter outro sintoma a não ser dor de cabeça. E mesmo nas análises não vai ter aumento da PCR, não vai ter nada disso. Vai ter só dor de cabeça. E nesse doente, o médico vai ter que lhe fazer um estudo de imagem e fazer uma punção lombar. Porque o único sintoma de meningite nesse grupo de doentes é a dor de cabeça, não tem mais sintoma nenhum. Uhum. No fundo, isto são mensagens também para os colegas e não só para a população, não é? Sim, para os colegas, para os farmacêuticos,
para, no fundo, é uma mensagem transversal a toda a gente. Nós temos de saber quando é que uma dor de cabeça é preocupante e a pessoa tem de recorrer a um serviço médico. Uhum. Se eu de repente ficar com uma dor de cabeça explosiva, pode ser a ruptura do aneurisma, não é? Uhum. Sim, até porque são raras as cefaleias primárias, ou seja, as cefaleias que são só dor de cabeça, não associada a outro problema, que começam de forma abrupta, não é? São muito, muito raras. Bem, muito obrigada, doutora Lívia e Ana. Espero que tenham gostado de estar aqui connosco tanto quanto nós. Para nós foi um enorme prazer. Gostei muito, obrigada pelo convite e aprendi imenso, obrigada.